E a harmonia de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês. Mais uma madrugada estamos aí para meditar na palavra, para buscar ouvir ao nosso Criador e ao nosso Resgatador o que Ele quer nos falar, né? Então, para que Ele venha encher os nossos corações, repreendendo todo o espírito de rejeição, de resistência contra a palavra, né? Contra os nomes verdadeiros do Pai e do Filho. Mas que nós venhamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento para ouvi-lo, compreendê-lo e principalmente meditar na sua palavra, né? Então, para esta madrugada, nós iremos meditar em Mateus, capítulo 25. Nós iremos meditar sobre a parábola das 10 virgens, que representa as duas últimas eras da igreja que nós estamos vivendo nos tempos atuais. A igreja do Mashiach, nós vivemos a era da igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, que são épocas que são atualizadas nos tempos que nós estamos vivendo hoje. E posteriormente eu vou postar um vídeo falando sobre as igrejas de Filadélfia e Laodiceia, tá, queridos? Mas no momento nós iremos meditar, nós vamos introduzir com a parábola das 10 virgens prudentes. Vamos orar antes de meditar? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, apresentamos essa palavra a Ti, que Tu venha falar em nossos corações, ministrar em nossos corações, para que nós venhamos alimentar a Sua palavra, que cura, salva, liberta e transforma. Repreenda o espírito de rejeição, repreenda o espírito de oposição contra esta palavra, contra este canal, que seja repreendido e cancelado pelo poder e autoridade do Teu nome. Pai, abençoe aqueles que nos abençoem. Pai, abençoe aqueles que nos amaldiçoem, que eles sejam alcançados pelas Suas bênçãos, pela Sua benevolência, pelo Seu amor. Repreendemos toda obra contrária, toda obra maligna, todo ritual satânico contra as nossas vidas, que seja agora, nesse momento, cancelado e anulado pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Se contra ti projetarem o mal e armar esse lado, não obterão êxito. Sujeitai o Criador Yahweh, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Assim seja, meus queridos. Por amor do meu nome, eu protegerei, eu livrarei, eu guardarei. Assim seja. Yahshua vive, Yahshua reina. Aleluia. Bora meditar na palavra. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, sairão encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Ou seja, aqui, vamos continuar a leitura, depois a gente faz a ministração, ver o que o Criador quer falar conosco. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dê a nós um pouco do óleo de que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Salvador, Salvador, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Assim seja, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ministra nos nossos corações. Querido, essa palavra, ela representa corretamente a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia são aqueles que guardam o nome do Criador e do Salvador, aqueles que conheceram a verdade verdadeira, de fato, né? E a igreja de Laodiceia são aqueles que ainda estão nos templos, pregando heresias, blasfemando os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, né? Posteriormente nós iremos falar um pouco sobre elas, né? Mas eu creio sim que existe 2 arrebatamentos. Isso é minha visão espiritual. O primeiro arrebatamento acontecerá para a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque a Filadélfia está resistente contra as heresias, contra as blasfêmias. Ela está firme pregando a palavra, aceitou Yahshua como 100% homem, aceitou essa verdade que foi revelada a ela.
e guardou o nome verdadeiro, está impregnado no coração da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia tem pouca força, mas aqueles que receberam, que chegaram à revelação do nome verdadeiro do Pai e do Filho, elas guardaram e estão guardando, estão firmes, e se posicionaram. Ao contrário da igreja de Laodiceia, que eles estão nas heresias, nas blasfêmias, nas mentiras, nos templos, né? Ouvindo doutrinas de homens e ainda vivendo aquilo que já foi pago, um alto preço que Yahshua cumpriu. A igreja de Laodiceia ainda insiste em praticar os hábitos antigos, que já foram extintos desde a época que Yahshua veio, fez o sacrifício, ressuscitou, e a igreja de Laodiceia ainda continua praticando idolatria a ídolos, né, a homens, fazendo as coisas erradas. Então, por isso que eu digo que as 5 virgens prudentes representam a igreja de Filadélfia. É aquela que vive a fé verdadeiramente, aqueles que guardaram a revelação do nome e, além de guardar, medita nele dia e noite, invoca os nomes corretos, não blasfema mais, porque essa revelação chegou até eles. As imprudentes aqui representam a igreja de Laodiceia, que muitas vezes teve a oportunidade de conhecer o nome verdadeiro, tem resistência contra o nome e ainda persegue aqueles que praticam a verdade, que falem a verdade, que compartilhem a verdade. Essa igreja de Laodiceia, ela ainda persegue a Filadélfia. Por quê? Porque a Filadélfia chegou à verdade, à revelação da verdade, guardou essa verdade e está compartilhando essa verdade, está batendo contra o sistema religioso, porque o sistema religioso representa perfeitamente a igreja de Laodiceia, que estão na heresia, na blasfêmias, homens vivendo erradamente, pregando doutrinas de homens e não estão pregando o evangelho verdadeiro, o evangelho que cura, transforma e liberta, mas pregando o evangelho de trindade, um evangelho de mentiras, né? Cobrando dízimo que já foi extinto, ainda colocando em prática os preceitos da lei de Moisés, né? E então essa igreja é a igreja de Laodiceia, e eles irão aprender e vão conhecer somente no segundo arrebatamento. O primeiro arrebatamento, creio eu, que a igreja de Filadélfia será alcançada, será tirada da terra com esse propósito. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia conhece essa verdade, guardou essa verdade, não negou o nome do Pai nem do Filho de momento algum. Aqueles que realmente são Filadélfia, eles não negaram o nome. Quando receberam, aceitaram, não tiveram dúvida alguma, não tiveram resistência, não negaram e ainda estão perseverando, apesar das perseguições, apesar das dificuldades, apesar de todos os empecilhos, para que esse nome seja divulgado, para que esse nome seja compartilhado, para que essas verdades sejam compartilhadas. A igreja de Filadélfia está lutando contra o sistema religioso, que o sistema religioso é a igreja de Laodiceia, que a igreja de Laodiceia é uma igreja grande e poderosa aqui na terra, né, que tem muitos meios de crescer, ela cresce a cada dia mais, a heresias, as práticas de hereges, as práticas blasfêmias, doutrinas de homens, está crescendo, cada dia mais se vê a idolatria, cada dia mais se idolatra Baal. Baal na Bíblia significa ídolos, né? Ídolos. E quem pregava ídolos na Bíblia era Jezabel. Jezabel pregava ídolos, né? Então, hoje se prega muito ídolos, que é o Senhor, né? O Senhor significa Baal, né? E se prega Baal. Hoje nas denominações, nas seitas religiosas, estão se pregando o Senhor, né? Estão se pregando Baal, né? Idolatrias, ídolos, e aqueles que insistir em viver idolatrias, pregar idolatrias, alimentar-se de idolatrias, alimentar-se de mentira, de heresias, vão ficar para o segundo arrebatamento para aprender os nomes verdadeiros do Pai e do Filho e aprender as práticas da sã doutrina. Só depois que estiver sem mácula, sem sujeira, que estiverem purificados, vão ter que passar pela grande tribulações. Isso eu provo para você. Por que a igreja de Filadélfia não vai passar? Porque ele diz que aqueles que guardarem o nome dele, guardarem a verdadeira doutrina, né, sã doutrina, eles serão protegidos contra a angústia que está por vir. E tudo indica, pelos estudos, né? Pelos estudos que já está em andamento, tem muitas pessoas que estudam a Bíblia, que receberam revelações da palavra, tudo indica que o tempo da graça acaba-se em 2023.
que termina em Israel. Israel em 2023 completa 75 anos. Uma geração tem de 70 a 80 anos. Então isso encaixa perfeitamente. Isso encaixa perfeitamente para a volta de Yahshua Mashiach. Isso por isso que eu digo sempre para vocês, fica de olho no relógio, o relógio é Israel. Preste atenção em Israel, porque é Israel que é o nosso relógio. Então, se você prestar atenção em Israel, nós temos consciência que Israel ano que vem completa 75 anos. Nós sabemos que uma geração tem 70 a 80 anos, isso está no Salmo 90. Nós também sabemos que o filho varão está para nascer em 2023, que ele está previsto para nascer, né? Então, nós também sabemos que, eu fiz umas anotações aqui para mim não esquecer, que no livro de Ezequiel, fala que vai cair fogo, enxofre da terra. Nós estamos vendo terremotos, maremotos, enfim, tudo acontecendo. Nibiru, né, que está acontecendo. Então, ele vai acontecer em abril, provavelmente ele vai passar pela terra em abril de 2023, que é o mês Nissan. Nós também sabemos que quando o Nibiru passa, o destruidor passa pela terra, o filho varão nasce, né? A mulher que está grávida, prestes a dar à luz, o filho varão nasce. Então, quando o Nibiru passa sobre a terra, aí vai acontecer, nós também já tem previsão, já tem pesquisador já comentando que nós iremos ficar 3 dias sem luz, no escuridão. Isso significa que quando o Nibiru passar, o destruidor passar pela terra, né, querido, o que vai acontecer? O sol, ele tende a se esconder. Aí por isso que vai acontecer essa escuridão de 3 dias, né? Então isso quer dizer que o Nibiru está em direção à terra. Ele está longe ainda, mas ele está vindo em direção à terra. E quando ele vai se aproximando, aí a escuridão vai se aproximando também. Por isso que vai acontecer de ter 3 dias de escuridão na terra. E quando essa escuridão chegar, a terra ficará totalmente no escuro durante 3 dias, né? Então, lembra que Moisés, ele tirou o povo do Egito quando o destruidor ia passar por lá. Então, o que acontece? E isso aconteceu, o destruidor passou por lá por volta da meia-noite, né? Que ele passou por lá. Que até que eles ungiram as ombreiras da casa com sangue, né? E aquelas pessoas que ungiu a ombreira das casas com sangue do cordeiro, nada de mal aconteceu. Então a morte, a destruição aconteceu, levou todas aquelas pessoas, e aquelas outras pessoas que estavam guardadas, protegidas, nada lhes aconteceu. Então, por isso, o que acontece? Então, por isso, as aflições e a angústia que está por vir, aqueles que a igreja de Filadélfia, que está esperando, está aguardando, que guardou o nome, guardou a fé, que não negou o nome do Pai nem do Filho, nós cremos sim que acontecerá um arrebatamento e essa igreja será levada, será retirada da terra. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia não passará por essas aflições, por essa grande tribulação que está por vir na terra. E tudo indica que a grande tribulação começa. São 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, mais 3 anos e meio que vai quebrar o acordo da falsa paz e que vai ser a grande tribulação. Então, que a igreja de Filadélfia vai passar por este período. É nesse período da grande tribulação que a igreja de Laodiceia vai conhecer verdadeiramente o nome do Criador, que é Yahweh, e do seu Filho, que é Yahshua Mashiach. Vai ser nesse período da grande tribulação, que vai ser um período de agonia, de sofrimento, de dor, de perseguição, que aqueles que não conseguiram aceitar antes vão ter que vai ter que passar pela experiência e vão conseguir cair em si e perceber o erro que cometeram, os nomes de blasfêmios, as heresias que foi pregados, as mentiras que foi pregado pelo homem, porque muitos hoje estão dentro das denominações, estão ouvindo doutrinas de homens,
imposta por homens que não conhecem, muitas vezes não conhece a verdade, não recebeu a verdade verdadeira do nome do Criador, ou mesmo aqueles que realmente alcançaram essa verdade, chegaram até eles, mas eles não aceitam, eles insistem em aceitar. Por isso eu digo para você que as 5 prudentes é a igreja de Filadélfia, que conheceu o nome e guarda esse nome. E quando Yahshua voltar, se você não invocar os nomes corretos do Pai e do Filho, você não subirá. Isso é fato. Então, por isso que eu digo que as prudentes, além de guardar, a sua lamparina está cheia, ainda tem óleo com reserva. Ou seja, além da presença dele, o rastro dele está sobre você, você tem ainda guardado mais. Você tem a palavra guardada, você tem comunhão, a presença dele está transbordando em você, porque quanto mais você busca, quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, quanto mais você aceita, mais você recebe. E ao contrário das imprudentes, que é a Laodiceia, você ministra para a igreja de Laodiceia, a Laodiceia não aceita, rejeita, critica, zomba. A igreja de Laodiceia continua na blasfêmia, na idolatria, continua na mentira, continua nas coisas errando e não se volta, e não aceita, tem uma resistência tremenda contra os nomes verdadeiros. Por isso que eu digo que essas 10 virgens, a parábola das 10 virgens prudentes representa perfeitamente a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Por quê? 5 são prudentes e 5 imprudentes, ou seja, aqueles que guardam, que conheceram o nome verdadeiro do Pai e do Filho e não negaram este nome, estão salvos, porque sabem que na hora que ele chegar, que elas irão invocar pelo nome dele, serão socorridos, serão resgatados, serão salvos. Ao contrário da Laodiceia, que além de não conhecer, vai começar a gritar por blasfêmio, por nomes blasfêmicos, e não serão escutados. Ele vai dizer simplesmente assim para elas. As imprudentes, olha o que Yahshua vai dizer para elas. Elas vão gritar: Salvador, Salvador, abra a porta para nós. Mas o noivo vai responder: diga a vocês que eu não os conheço, portanto vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas aqui disse que à meia-noite, eis que veio o grito. Ou seja, eis que o noivo chegou, vamos sair ao encontro dele. Ou seja, Yahshua pode voltar, pode ser à noite, né? Porque aqui está uma representação, mas nós não sabemos nem a hora nem o dia. Mas aqui está uma direção. É bom que nós possamos vigiar durante as noites, orarmos durante as noites, ser prudentes, além de ter óleo, ter ainda sobra de óleo. Ou seja, além de nós estarmos cheios da presença dele, nós ainda transbordar, ter de sobra, para que a hora que ele chegar, na hora das bodas, na hora do resgate, na hora da festa, na hora que ele vem buscar a sua igreja, a igreja fiel, que guardou o seu nome, que perseverou até o fim, esteja sobrando. Não que nós não sejamos a igreja de Laodiceia, imprudentes, blasfêmica, vivendo na heresia, na mentira, na idolatria, né? E ainda resistente contra os nomes verdadeiros, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre a Laodiceia e a Filadélfia, tá? Para fecharmos com chave de ouro. Então esse foi o vídeo que eu trouxe para mim, para você, para que nós possamos meditar. Eu sou a igreja de Filadélfia ou sou a igreja de Laodiceia? Que você é? Você é uma virgem prudente? Você é você é prudente com o Criador ou você é imprudente? As loucas, as mestras imprudentes. Imprudente é quando você faz tudo sem pensar, quando você não obedece, né? A prudente não, a prudente é quem vive sob a direção, submissão do Criador, do Salvador. Tudo que o Salvador direciona, ordena você obedece e faz sem rebelar contra ele. Essa é a igreja de Filadélfia, que aceita as ordenanças do Salvador, do nosso irmão Salvador, que vigia, que busca encher da presença dele, busca estar em comunhão com ele, independente da circunstância do momento que passe ou venha passar, independente da prova, das situações que venham ao seu encontro, mas que você permanece perseverante, que você guarde a fé e que você sempre está invocando os nomes corretos, sem ser nomes de heresia, sem ser nomes blasfêmicos, de blasfêmias, né? Mas invocando Yahshua, meu resgatador, Yahshua, meu salvador, Yahshua, meu libertador, escreva meu nome no livro da vida. Então você é Filadélfia ou você é Laodiceia? No outro vídeo que eu irei postar, nós iremos falar um pouquinho sobre a Filadélfia e a Laodiceia. A Filadélfia, querido, ela representa perfeitamente
as virgens prudentes e a Laodiceia as imprudentes. As prudentes é aquela que está sempre esperando, sempre aguardando, prevenida, precavida, né? Esforçando, perseverando. As imprudentes, as loucas, são aquelas que acham que não se prepara, que não busca conhecer a verdade, que ignora as verdades que chegam até ela, né? Que sempre vive a dependência de homens, pedindo ajuda a homens. Não, nós temos que pedir ajuda ao nosso irmão resgatador, nosso irmão salvador. É ele que vai nos direcionar. Você receberá uma bênção através da comunhão dele, porque só há um Criador, Yahweh, e há um mediador, Yahshua. É ele que nos media com o Pai. Se você tiver consciência disso, que todas as suas orações, que todas as suas petições deverão ser dirigidas apenas ao nosso irmão Salvador, que é ele que media as nossas conversas com o Pai, que através do Espírito dele, o ruach dele sobre nós, que muitas vezes nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, mas o próprio ruach dele intercede por nós junto ao Pai. A própria presença dele, quando nós nos deixamos obedecermos a ele, as suas direções, as suas ordenanças, ele próprio, ele nos intercede por nós. Consegue me compreender? Então, querido, além das prudentes, o que acontece? Você está prudente, você está prevenida, está preparado? O óleo, ou seja, a presença dele está sobrando, está resplandecendo sobre a sua vida. É claro que quando você está preparado, esperando por ele, na última hora você não pode dividir o que é seu com as outras que são imprudentes, com os outros que são imprudentes, que não se preparam para a volta de Yahshua, né? Então, igual essas imprudentes aqui, elas ficou na dependência achando que as prudentes, naquele momento, poderia dar um pouco do seu óleo, ou seja, um pouco da presença dele, um pouco do que lhe faltava, né? Então, o que elas dizem? Não, eu não posso te dar porque esse aqui é para mim, eu preparei para mim. As lamparinas minhas estão cheias, mas esse pouco que eu reservei aqui é porque se no caminho me faltar, eu ainda tenho. Vá comprar, ainda dá tempo. Só que elas saíram e deixaram para a última hora. Então, nós não devemos deixar a nossa salvação para a última hora. Nós não devemos esperar para o último minuto. Nós não devemos deixar ver o que vai acontecer para nós buscarmos a presença dele, para buscarmos a comunhão com ele. Nós não temos que deixar para a última hora buscar a verdade, conhecer o nome verdadeiro do Pai nem do Filho. Mas que nós sejamos prudentes, nós estejamos preparados, antecipando os acontecimentos. Assim é a igreja de Filadélfia, ela se antecipa, ela busca conhecer antes, ela tem um anseio pela verdade, ela tem um anseio por conhecer, por entender, por saber mais, né? Por isso que quando o noivo chegou, elas entraram e ele fechou a porta. Aí as imprudentes vieram pedindo para ele abrir, ele disse para elas, em verdade, vos disse que eu não as conheço. Por quê? Porque deixou para a última hora, a porta já estava feita, já estava fechada, aí já não tinha mais jeito. Eu espero que esse não seja o seu caso, nem o meu caso, mas que nós estejamos sempre preparados, sempre buscando pela presença do nosso Salvador e do Resgatador, pela presença do nosso Criador. Porque quando Yahshua voltar, nós não sabemos a hora e nem o dia, né? Mas quando ele gritar, quando a trombeta soar, quando houver um grito, o noivo chegou, vamos ao encontro dele, nós estejamos preparados e que nosso nome esteja escrito no livro da vida. Isso nós temos que pedir todos os dias. Pai, que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Assim seja, querido. Então, eu espero que essa palavra possa ter falado no seu coração, assim como falou no meu coração, tá? Uma ótima madrugada a você e que você possa meditar nessa palavra e que ela possa fazer total diferença na sua vida a partir de hoje. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach, queridos. Boa madrugada a vocês.